Olá, estamos aqui no canal da Lu e hoje eu queria trazer um tema muito bacana: menos é mais. A primeira vez que eu ouvi esse menos é mais com tanta consistência foi justamente no workshop de Vencedores por Cristo. Nós ficamos durante 10 anos com uma banda e foi um tempo muito especial em vários sentidos, pelas viagens, pelo contato, a comunhão, tantas experiências que nós passamos juntas, muitas gravações que fizemos. Mas esse workshop, que se chama até hoje VPC em Arte, a gente fazia com essa banda. E a gente dividia as funções com os membros da banda. Então, eu cuidava da parte mais bíblica, né, falando sobre louvor e adoração, a vida de integridade de um líder de louvor. Depois a Ângela falava sobre as artes no reino de Deus, o Alê falava sobre técnica vocal e depois vinha a parte da banda mesmo, que era o Claudião, o Flávio Regis e o Wagner Roberto. Então, o Claudião, que a gente chama de Claudião, mas é o Cláudio Rocha. E era muito bacana essa prática de banda. Na verdade, esse workshop sempre foi muito legal tudo, mas era muito legal essa prática de banda porque cada vez que eu assistia, eu aprendi alguma coisa. Eu não me cansava de assistir esse workshop, porque era um conjunto muito bacana e dependia da igreja que a gente estava, o público que a gente estava falando, era uma reação. Mas nessa prática de banda, o Claudião, que era o nosso líder musical, ele falava muito sobre isso, menos é mais numa banda, em todos os sentidos, né? Tanto no vocal quanto no instrumental. E aí ele dava alguns exemplos, né? De quando se toca uma música, né? Com muita nota musical, e aí nesse momento eles faziam um exemplo, tanto ele quanto o Flávio Regis e o Wagner Roberto, que estava na bateria. Então era uma coisa muito interessante. E depois eles tocavam como deveria se tocar mesmo uma música. Mas esse menos é mais ficou assim muito na minha cabeça, porque quantas vezes a gente quer fazer muita coisa, né? Quer embelezar tanto as coisas e a gente consegue complicar mais do que fazer uma coisa simples. Isso eu estou dizendo na parte musical, quanto na parte da nossa vida. Às vezes a gente tem alguns sonhos, né? Ah, eu queria tanto fazer alguma coisa bacana, mas a gente precisa ter uma expectativa além do que a gente pode fazer, tão grande que a gente acaba não fazendo, né? Então, por exemplo, esse simples vídeo aqui, eu posso gravar para vocês, eu estou aqui na minha casa, num espaço pequeno, estou gravando esse vídeo. Mas eu poderia falar assim, não, para eu gravar um vídeo, eu vou ter que ir para um estúdio super bacana, luz, câmera, ação. Isso é legal? É super legal, mas isso não está dentro daquilo que eu posso pagar. Então, a gente muitas vezes desiste. Ah, mas isso eu não posso fazer, então eu não vou fazer. Então, na nossa vida, muitas áreas, né? A gente deixa de realizar tantos sonhos, tantas coisas, pequenas coisas que poderiam trazer grandes benefícios para a nossa vida, porque a gente quer fazer sempre muita coisa, a gente quer fazer tudo numa coisa só, né? Então, essa frase que o Claudião sempre falava nos nossos workshops, menos é mais, hoje eu trago assim para o meu dia a dia. Como que eu posso fazer uma coisa bacana, uma coisa consistente com pouco? Se eu posso ter muito, bacana, mas se eu não posso, eu posso fazer com pouco. Eu conheço pessoas muito talentosas em várias áreas e que têm sonhos, né? E que falam, poxa, Lu, eu queria tanto fazer tal coisa um dia. E eu sempre falo, vai atrás, começa pelo pouco, anota, organiza, vai atrás, quem sabe isso pode dar certo, né? E eu tenho experimentado isso ao longo da minha vida, de tantas experiências que eu sempre sonhei, eu ainda sonho, tenho muitos sonhos ainda pela frente, mas que às vezes eu quero esperar mais um pouco, outras vezes eu falo, não, dá para fazer. Dá para fazer com pouco, mas fazer uma coisa bacana, uma coisa com qualidade, né? E até assim, na vida com Deus, quantas experiências a gente tem com Deus e a gente não partilha com as pessoas.
E quando a gente não partilha, ninguém nunca vai saber aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Ou então uma simples fotografia, eu gosto muito de fotografar, principalmente família e ministério, são duas coisas que eu gosto. Então eu gosto muito de documentar os cultos que eu participo, né? Quando estou com vencedores, documentar com vencedores, nas igrejas, nas minhas experiências, nas minhas andanças. Como isso é bacana, porque aquilo fica um marco, né? Na minha vida e também para as outras pessoas. Não é que às vezes a gente quer fotografar e simplesmente para falar assim, que eu quero mostrar o que eu estou fazendo. Não é simplesmente isso. Mas quando a gente também guarda para a gente também deixa de compartilhar quanta coisa bacana. Eu tenho muitas experiências assim de estudos bíblicos, de fotos, de música, ou de, por exemplo, ouvir uma mensagem bacana e passar para uma outra pessoa e ver quanta coisa legal que Deus está fazendo e eu posso abençoar uma outra pessoa. Então não espera para ter uma coisa enorme para você realizar seus sonhos. Ou se você for fazer alguma coisa, procura fazer uma coisa condensada, uma coisa bem feitinha, mas sem exagerar, né? Porque às vezes o exagero leva para um outro lado. Ou então, não fique esperando, né, tudo acontecer na sua vida para você realizar algo que Deus está colocando no seu coração. Seja algo aparentemente pequeno, né? Um talento, né? Algo especial que Deus está falando com você. Compartilhe. Se você é um artista, seja em qualquer área, um artista gráfico, um artista musical, alguém que gosta de fotografia, alguém que gosta de escrever, compartilhe com as pessoas, né? Traga para a gente, porque com certeza a gente será muito, muito abençoado com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E eu fico pensando assim em futuro, né? O que a gente pode estar deixando? Quando a gente documenta alguma coisa, a gente deixa também um legado, né? E eu, assim, quando lembro desse workshop, de tantas experiências e cada vez, cada semana a gente estava numa igreja e falando, né, de experiências que a gente estava tendo dentro da missão e quantas pessoas eram abençoadas. Hoje, depois de tantos anos em Vencedores, mais de 36 anos, eu ouço tantas pessoas compartilhando. Nossa, Lu, eu lembro aquele dia que foi a equipe tal, que fez isso, que fez aquilo, e que Deus falou no meu coração, e que eu me converti, e que eu tomei a decisão de poder seguir à frente para o ministério. Como também eu ouço pessoas falando, puxa vida, um dia eu recebi um abraço seu, e aquele abraço fez toda a diferença. Ou alguém que fale assim, olha, você orou comigo, e aquela oração fez diferença. Então, eu quero hoje deixar para vocês o desafio de fazer pequenas coisas bem feitinhas, né? Mas fazer como para Deus, né? Fazer o seu melhor. E saber que às vezes aquela pequena coisa, ela pode se tornar uma coisa muito significativa na vida de outras pessoas. Eu tenho uma amiga, uma discípula, que ela fala uma frase comigo, e essa frase, a primeira vez que ela falou, eu nunca mais esqueci. E eu, quando fui fazer um teste do B1 de italiano, aquela frase não saiu da minha mente. Lu, faça o seu excelente. E foi o que eu fiz. O meu excelente. O meu excelente poderia não ser o excelente de outras pessoas mais capacitadas. Mas naquele momento, eu fiz o meu excelente, naquela prova, daquele jeito, porque era o que eu poderia dar de melhor. Mas aquilo não era o tantão, né? Não era o mais, mas aquilo que eu poderia dar. Então, quero desafiar você a colocar em prática na sua vida esse menos é mais. Mas não deixar para trás os seus sonhos, as suas realizações, aquilo que você está olhando e que parece estar tão distante, mas que Deus pode fazer isso se aproximar de uma forma muito especial. Menos é mais. Esse é o desafio. Deixo aqui o meu abraço. Se você não é inscrito no nosso canal, você possa se inscrever. Tchau, tchau!